eu passo para vocês. Então tá, então boa noite oficial para vocês. É um prazer estar aqui novamente, né? Eu gosto muito de dar as palestras, né, para vocês. Eu de trocar informações com vocês durante o semestre, né? E eu vou variando, né, de assuntos, né? Essas coisas assim. Bom, é, eu vi sua pergunta aí, Jean, tá no. Eu dei essa explicação no chat aí. Porque eu não. Quem não fez o check-in, quem não está com o e-mail da Doctor, né? Quem está aqui dentro dessa sala que não entrou com o e-mail de aluno da Doctor, aí tem um contato lá para vocês fazerem, pedirem um certificado. Tá bom? Mas quem entrou, automaticamente já vai entrar com. Vai fazer o check-in lá direitinho. Se tiver alguma dificuldade, é só acionar a tutoria, tá bom? Eu não sou muito boa nessa parte, não. Eu gosto mais da área pedagógica, essas partes técnicas, assim, mas uma coisa vocês não precisam preocupar, não, vai dar tudo certo, tá bom? No caso de dúvida, eu já pus o e-mail aí para vocês e no final eu vou passar meu e-mail aqui para vocês também, tá? Eu vou estar à disposição de vocês, beleza? Vamos lá? Você quer falar alguma coisa, Vanessa? Não? Não? Tá, vamos lá. Eu fiz uns slides aqui mais para me orientar, e eu vou apresentar eles aqui para vocês e eu vou, ao final da palestra, eu passo esses slides para vocês, tá? Caso vocês queiram relembrar também, vai estar à disposição tanto a gravação quanto os slides, beleza? Tá aqui. Então é isso aqui, ó. Pronto. Fatos esportivos, histórias que transformaram a sociedade, né? É uma assim, o mundo hoje é o que as locomotivas do mundo hoje são duas áreas, inevitavelmente, né? Que é a política e a economia. A política e a economia, a gente está no mundo capitalista, então, obviamente, que a política e a economia que dita o ritmo da sociedade capitalista, inevitavelmente, né? Eu não consigo enxergar outra forma de acontecer isso. Mas isso não quer dizer que eu não almeje algo, que algo fosse diferente, né? E para mim tem essas duas locomotivas, né, que ficam uma do lado da outra, assim, uma vai, outra vem, uma vai, outra vem, e as duas juntas elas puxam esse modo de operar capitalista que a gente tem no mundo atual, né? Mas na minha visão tinha que ser outro, né? Tinha que ter duas outras locomotivas assim, e eu preferia até que ela ditasse o ritmo da nossa sociedade, que é o esporte e a cultura. É, é, Acho que se o mundo tivesse menos ganância, né? Se nós seres humanos fôssemos menos gananciosos assim, eu acho que seria possível a gente sobreviver de uma forma até adequada com o esporte e a cultura ditando o ritmo da sociedade, né? Que para mim são as duas válvulas de escape para a gente conseguir aguentar tudo isso que acontece à nossa volta, né? É, e, 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 o, e mesmo a cultura e o esporte, muitas vezes, elas sofrem ações diretas da política e da economia. E é um pouco disso que a gente vai falar hoje aqui. Eu dividi essa palestra em três partes, né? A primeira parte eu pego e falo sobre como que a política ela se tornou intervencionista, né? Pegando principalmente a Copa do Mundo, né? Que está chegando aí, faltam. É, hoje é dia. Né? Hoje é dia 11. Faltam exatamente 30 dias para começar a Copa do Mundo, né? Que vai começar dia 11 de junho. Então, eu quis marcar essa palestra nesse dia por causa de hoje. Tá? Então, a primeira coisa é como a política influencia diretamente a Copa do Mundo, influenciou, né, com o passar dos anos. A segunda parte, eu quis focar só no Brasil, né? Peguei o Brasil, assim, e como que a Copa do Mundo tiveram intervenções, né? As Copas, na verdade, vocês vão ver que mexe com um monte de coisas que vão para além das quatro linhas do campo lá. Algumas boas e outras nem tanto. Assim. E a terceira é a relação mais econômica, assim, a relação da cultura, da sociedade, né? Então, essas três partes que a gente vai falar um pouco. Eu sempre costumo me apresentar aqui, isso aqui é a minha formação, né? Que eu
eu fiz, que eu estudei até o momento que eu quero estudar mais, né? Eu fiz publicidade, jornalismo, publicidade, educação física, história, estou fazendo pedagogia nesse momento, quero me formar até o final do ano. Tem especialização em ludoterapia, geografia, mestrado em teologia e doutorado em comunicação. Dou aula há uns 25 anos, mais ou menos, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu coloquei aqui minha experiência, né? Eu já fiz de tudo um pouco dentro das instituições de ensino que eu passei, já morei em Porto Alegre, Belo Horizonte, Vila Velha, Santa Maria, e hoje eu estou em Caratinga, né? Que é a matriz da DOC. Então, aí, de tudo isso aqui que eu fiz dentro das escolas, o que eu mais gosto é essa parte aqui, ó, de ser professor. Eu acho que é um momento que eu mais aprendo e que eu mais me divirto é quando eu estou fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora. Tá bom? E aqui, antes de entrar naquelas 3 áreas que eu falei para vocês, a área esporte e a política, esporte e o Brasil, esporte e sociedade, eu queria só um slide, só para a gente ter um panorama histórico. Até peguei uma figura rupestre aqui, né? Que o esporte não nasce nesses moldes que ele tem no momento, né? O esporte nasce lá na época dos homens das cavernas como uma forma que a gente tinha para sobreviver, né? As mulheres ficavam em casa naquela época para fazer comida e os homens iam para caça, né? Isso é comprovado até cientificamente, né? Porque quando se encontram ossadas, né, dos homens das cavernas na época, percebe-se que tem muito mais fraturas nos homens do que nas mulheres. Então já nasce naquela época como uma forma de sobrevivência, depois viram rituais, né, como a gente não tinha muito conhecimento da ciência naquela época, né, a gente ainda estava começando a entender o mundo como o mundo é hoje, né, então a gente tinha os rituais, né, às vezes desenhavam-se estrelas, né, nas paredes das cavernas, e essa questão de buscar a caça, de buscar alimentação, também tinha. Eles achavam que ao desenhar nas paredes rupestres, aquilo ia se materializar, né? Como vou fazer só uma analogia, assim, como se a gente tivesse um sonho e que a partir desse sonho a gente conseguiria converter em realidade. Então, é por isso que eles desenhavam nas cavernas, né? Que era um ritual para supostamente ajudá-los na caçada nos dias seguintes. Tá bom? Depois o esporte vira entretenimento, né? O esporte, quando nasce, ele também já não nasce nos moldes que é hoje. Não nasce como entretenimento nos moldes que é hoje. O futebol, por exemplo, né, era jogado na rua, não tinha a bola como é hoje, não tinha bancada, não tinha estádios, não tinha nada disso. Não tinha nada disso na época, né? E hoje não. Hoje o esporte, todos os esportes, as regras ainda passam por algumas alterações, né? No futebol, no caso do VAR, por exemplo, né? Tem essa entrada do VAR, uma mudança então, de substituições, aumentaram o número de substituições, né? No vôlei também tem a questão do líbero que foi criada, a pontuação que ela tem um limite, antes no vôlei não tinha um limite, né? Se fosse empatando ponta a ponta, eu já vi jogos de vôlei antes dessa nova regra, ficar de 31 a 33, né? Então isso não existe mais, né? E não existe por causa da economia, né? Porque tem um tempo, né? Tem os patrocínios e o tempo da televisão que não pode ultrapassar muito, só para a gente dar a primeira pincelada aí de como a economia faz intervenção no esporte. E aqui tá, o esporte hoje é uma potência econômica mundial. Vou trazer dados aqui para vocês que são dados fantásticos, de dos países fazerem questões de gastarem bilhões com esporte, que ao gastarem bilhões, eles têm um retorno de mais bilhões ainda, tá? E eu aproveitei também aqui para colocar uma última frase, né? Que o esporte, ele não é só profissional, né? Tem algumas pessoas que fazem esporte por causa disso aqui, ó, do culto ao corpo e potência estética, né? Isso
cada vez mais a gente tá, a gente vê pelo número de academias, parem para lembrar assim, o número de academias que tinha na cidade onde que você está há 20 anos atrás e o número de academias que tem hoje. Para pensar um número de pessoas que praticam esporte hoje com o número de pessoas que praticavam esporte há 20 anos, né? Então isso a cultura, a gente transforma a cultura e é transformado por ela. Então isso para mim é super normal, tá bom? Vamos aqui à primeira parte. Então, eu falei que eu ia dividir em 3 partes. Então, a primeira parte, que as copas são usadas para fins políticos, né? As copas são usadas para fins políticos. Eu não fiz uma ordem cronológica, assim, que eu não peguei todas as Copas do Mundo, Copa do Mundo de 30, depois Copa do Mundo de 34. Eu peguei Copas que tiveram fatos históricos muito marcantes, senão a gente podia ficar aqui falando horas e horas e horas e horas sobre cada uma das Copas, tá? Eu dei pinceladas, é uma palestra de 1 hora, então peguei o que, na minha visão, são as coisas mais importantes que eu vi nas Copas, e eu comecei pela primeira, assim, da primeira Copa do Mundo, lá de 1930, inclusive vai fazer 100 anos, né? A Copa do Mundo agora, e daqui a 4 anos a Copa do Mundo vai ser a Copa Centenária, né? Deve ser uma Copa muito bacana, né? Como que nasce a Copa do Mundo? A Copa do Mundo, ela nasce de uma dissidência das Olimpíadas, né? Antes a Copa, os torneios de futebol eram dentro das Olimpíadas, e aqui, eu até coloquei aqui, né? As Olimpíadas nascem para homenagear a Zeus, né? Que era um deus lá para os gregos, né? Então ela separa. Ela é separada. Eles perceberam já em 1930 o potencial que o futebol tinha de inserção na sociedade, e certamente já naquela época algumas pessoas já pensavam assim: se tem inserção na sociedade, politicamente e economicamente, eu quero ganhar com isso. Por quê? Porque é o que eu falei para vocês. Política e economia é o que move a sociedade capitalista, independente se a gente goste ou não. Não tem outra forma de ser assim, tá bom? E aí no Uruguai, já na primeira Copa, é o centenário da independência do Uruguai, e olha aqui, então a Copa vai para o Uruguai, a primeira Copa do Mundo, né? O Uruguai ainda não estava tão avançado no futebol como os outros países. A Copa do Mundo, o futebol nasce em outro lugar, nasce lá na Europa, né? Tem contradições, mas a maioria dos relatos que nasce com os ingleses e tudo. Então, por que a Copa do Mundo foi acontecer lá no Uruguai? Por que a Copa do Mundo? E era difícil na época, não tinha um voo de 6 ou 8 horas que atravessava da Europa para cá. Né? Não existia isso, né? Então, poucos países participaram, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, apenas 16 países participaram, e todos eles vinham de navio, passavam tempos gigantescos vindo de navio aqui, atravessou lá o Oceano Atlântico, né? E por que eles fizeram isso? Para comemorar o centenário da independência do Uruguai. Né? O que a Copa do Mundo ajudou o Uruguai a demonstrar a soberania do país, né? O Uruguai passa a ser reconhecido como país, inclusive por esses países aqui e pelos países que não vieram, né? Ele passa a ser reconhecido a sua. O Uruguai usa a Copa do Mundo para mostrar que é um país independente. Ou seja, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? O Uruguai lá tem a Copa do Mundo, e ele usa a Copa do Mundo para mostrar que é um país independente, para fortalecer sua identidade. Obviamente, para você comemorar o seu centenário, né, a sua independência depois de 100 anos de independência, você também está fortalecendo a sua identidade, tá bom? Então já nasce, então, ou seja, a Copa do Mundo já nasce com uma questão política indicando o local que ela vai ser feita. E isso, mais na frente, a gente vai ver que tem influência direta em relação a isso, tá? Aqui eu também coloquei, né, já que a gente está falando de Copa do Mundo e da influência política, as Copas do Mundo de 34 e 38, ó. A propaganda, isso aqui, gente, que vocês estão fazendo é uma saudação do fascismo, né? Vocês se lembram disso, né?
fascismo e o nazismo juntos, né, na Segunda Guerra Mundial. E antes disso, está aqui na Copa do Mundo de 38, de 34 e 38, esse rapazinho aqui, ó, o Mussolini, ele influenciava diretamente no comportamento dos torcedores, no comportamento, até isso aqui é uma saudação antes de começar um jogo. Imagina, você tem lá, futebol, né, que teoricamente ele é feito para ajudar as pessoas a se desenvolverem, para relaxar, para entreter, né, e você tem aqui a saudação fascista, que é responsável, o fascismo e o nazismo são responsáveis por milhões de mortes que aconteceram naquela época, tá? Então, tem isso aqui, ó, isso aqui é durante a Copa, tá? E o torneio, ele acaba servindo como uma propaganda fascista, e isso daqui, para quem assiste futebol aí hoje em dia, né, fica reclamando do juiz, né, o juiz fica roubando para os outros times, tal, né, sempre fala, assim, né, a gente costuma ver com diferentes formas, né, quando é nosso time, quando é o outro time, tá beneficiando o outro e tal. Isso aqui, a primeira manipulação descarada da política foram nessas Copas. Tá? Foi descarado, não fizeram questão nem de esconder, não. Eles influenciavam os resultados, seja com hábitos, sejam cooptando jogadores, né? Mais à frente a gente vai ver outros exemplos, né? E aqui eu coloquei a questão, a simbologia, né, da Copa do Mundo é muito importante, né? Você vê que a Itália usou até essa época aqui, a Copa do Mundo 34, 38, uniforme preto, né? Aqui não dá para ver muito direito, que a foto é preto e branco, mas até nessa época usava uniforme preto. Por quê? Porque lembrava o fascismo. Né? Lembrava o fascismo, ou seja, a apologia vinha inclusive com a cor da camisa que era usada na Copa do Mundo, né? Mas depois da guerra, né, quando a Itália e a Alemanha foram derrotados pelos aliados na guerra, aí a Itália passou a adotar o azul. E por que do azul? Porque o azul relembrava a família real, ou seja, pula da política do fascismo e cai na política da família real, né? Só troca de endereço. Obviamente que o fascismo foi muito pior que a família real, mas, ou seja, a influência política continuou na escolha da cor do uniforme da Itália, tá bom? Aqui eu fiz um pulo, né? Como eu disse para vocês, eu não peguei uma lógica temporal, assim, né? Um histórico temporal, mas eu peguei fatos marcantes. Aqui a gente tem na Argentina. A gente pula agora para a Copa do Mundo de 1978, quando a Argentina estava vivendo o auge da sua ditadura. A Argentina queria convencer a população que era a escolha certa para aquele momento, era a escolha política pela ditadura, e o que acontece? A Argentina traz a Copa do Mundo. E não é coincidência. Não é coincidência. Ou seja, peraí, o que a gente está vendo, né, até o momento? A gente está vendo de algumas escolhas de locais para a Copa do Mundo baseados em necessidades políticas daqueles países. E a gente tem um organizador da Copa. Se a gente tem um organizador, uma instituição que organiza a Copa, e essa Copa vai para determinados lugares porque está precisando de alguma. Que a Copa do Mundo fortaleça, né, que a Copa do Mundo fortaleça algum regime, seja ditatorial ou não, esse órgão do futebol, obviamente, que ele está comunado com esses países. Isso é óbvio, né? É óbvio. Inclusive, recentemente, estouraram, né, escândalos, né, que membros dos países, né, porque tem uma votação para onde vai ser a Copa do Mundo, e que membros de alguns países recebiam, digamos, um incentivo para voltar em determinados países para receber a Copa. Isso é recente, se vocês buscarem na internet, vocês vão achar. Mas não é recente, né? Recente é o que a gente viu aqui, mas é óbvio que já naquela época já era assim. A Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo já era assim. Tá? E naquela época, em 1978, a Argentina vivia um dos piores momentos da ditadura deles, e eles aproveitaram o meio do torneio para sumir
com algumas pessoas. Várias pessoas que protestavam na Argentina simplesmente desapareceram, né? Eu pus uma foto aqui das mães da Praça de Maio, né? Que até hoje elas aproveitaram o momento da Copa, nasce, né? As mães da Praça de Maio nascem nesse momento, né? Durante a Copa do Mundo de 78, elas vão lá para a praça protestar e até hoje elas fazem isso. Ou seja, em paralelo à Copa do Mundo, as mães criam a Praça de Maio, para quem não conhece, é um lugar estratégico lá de Buenos Aires, né? É no centro de Buenos Aires, né? Onde tem o obelisco, então é um lugar estratégico lá para hoje qualquer protesto, qualquer comemoração pública, né, que se faça na Argentina é lá, tá? Então tá aqui. E tem a manipulação do jogo contra o Peru, né? Que a Argentina o jogo dela foi depois do jogo do Brasil, manipularam os resultados lá. E o que o Peru perdeu de 6-0, se eu não me engano, né? E o que o governo da Argentina fez? Ele fez uma doação gigantesca de milho para o Peru. Coincidência, né? Então o Peru entrega o jogo, ou perde o jogo, né? E o governo argentino faz uma doação gigantesca de milho para o Peru, né? Ou seja, a política tendo intervenção direta, inclusive em relação de um país para outro, tá bom? Aqui tem os exilados, né? Na Argentina, assim como qualquer uma ditadura, né? No período de ditadura, muitas pessoas se exilavam, né? No caso do nosso Brasil aqui, a gente tem Paulo Freire, por exemplo. Ele viveu parte no exílio, Caetano Veloso, né? Tem uma série de. Todo mundo que pensava que podia ir de encontro ao governo militar aqui no Brasil, chegou uma hora que tinha que ir embora ou ia ser torturado e morto, tá? Aqui também o uso político. Aqui eu peguei uma questão da Argentina, né? Por quê? Porque em 1982, eu não sei se vocês lembram que teve a Guerra das Malvinas, né? Que é uma ilha lá no sul da Argentina, assim, e a ilha sempre foi da Inglaterra, né? Desde que a gente se entende por gente, sempre foi da Inglaterra, e a ditadura militar, em um determinado momento, chegou à conclusão que aquela ilha não era da Inglaterra. Aí não perguntou, não tentou de uma forma mais política, não tentou conversar, se está na mesa conversar, já chegou e com os navios começou a rondar lá as Malvinas e um pouco depois a Inglaterra é que pede explicação o que estão acontecendo que esses navios estão perto aqui da ilha. Aí isso foi o pretexto, né? Em boa medida as guerras começam com pretextos, né? Em boa medida que as guerras começam com pretextos, e aí a Argentina resolve invadir a ilha para atacar a Inglaterra. E, obviamente, o poderio inglês é muito maior, né? Não só hoje, como na época também era maior. E em 3 meses a guerra acaba, né? E obviamente que a Inglaterra ganha. Aí tem essa foto aqui, né? Que é da Copa do Mundo, que a Argentina foi campeã. Isso aqui a Argentina ficou super orgulhosa, porque olha em quem que o Maradona fez esse gol, né? Na própria Inglaterra, ou seja, um pouco depois da Argentina ser destruída belicamente pela Inglaterra, a Argentina ganha com um gol de mão um jogo da Copa do Mundo e futuramente seria campeão do mundo, tá? Então os argentinos eles foram para as ruas comemorar de forma dobrada. Por quê? Porque eles comemoraram o título da Copa do Mundo e também comemoraram que ganharam da Inglaterra, porque a Inglaterra tinha entrado em guerra. Na verdade, a Argentina entrou em guerra com a Inglaterra e perdeu, né, para tentar disputar o controle das Malvinas. Esses caras aqui vocês conhecem também, né? A Copa impulsionando a Inglaterra. Aí a Inglaterra já é outra também, que é 1966, né? Há um uso político em 1966 para a Copa, né? Inclusive, a Inglaterra também é campeã, com gol irregular. Coincidentemente, né? Campeão com gol irregular. E o que o governo faz? Com a vitória da Inglaterra, eles trabalham com a comunicação de uma maneira muito eficaz,
né? Os governos costumam ser muito bons de comunicação, né? Não costumam ser muito bons de ajudar a sociedade da forma que deveria, mas costumam ser muito bons para falar que ajudam. Né? Então é isso que a Inglaterra estava passando por uma crise muito grande, então ela aproveitou aquilo para trabalhar, para abafar a crise econômica com a vitória na Copa do Mundo, criou-se uma euforia, né? Um transe, né, digamos assim, do país, e a partir desse transe foram abafados todos os problemas da crise econômica que eles tinham, né? E tá aqui, ó, explosão, e nessa época também acontece uma das coisas mais bacanas que tem, né? Que aí é a explosão da cultura pop, que o governo também, né? É, se aproveita disso, né? Com esses meninos aí que eram do interior lá da Inglaterra, o governo aproveita para ganhar com eles. O governo dos Estados Unidos também, né? Fez convite para esses meninos irem lá para os Estados Unidos, né? Ou seja, quando algum governo político vê alguma vantagem em se aproximar do esporte ou se aproximar da cultura, eles fazem isso sem pestanejar, digamos assim. Tá bom? Uma coisa legal, olha aqui, eu falei que eles eram muito bons de comunicação, ó, 66 foi a primeira Copa que foi transmitida via satélite. Aproveitaram via satélite para transmitir a Copa e depois foram aprimorando até pegar esses caras aqui e colocarem os caras como grandes. O mundo todo conhecia os Beatles. Tem uma célebre frase que eles falam, né? Que é atribuídas, inclusive, aos Beatles, que eles seriam mais conhecidos que Jesus Cristo no mundo, né? Porque nem todo mundo é cristão no mundo, e os Beatles, independente da religião, eles eram conhecidos no mundo inteiro. Por quê? Por causa do mar. E eu não estou falando que eles são ruins, não, tá, gente? Só estou falando que uma coisa é a qualidade musical deles, outra coisa é a divulgação do que eles fazem. Tá bom? Então, eles de fato foram conhecidos em todo mundo de uma maneira muito rápida, né? Parece que eles duraram muito tempo, né? Mas os Beatles não duram muitos anos, mas eles eram conhecidos, não foram conhecidos no mundo inteiro. Tá bom? Outra coisa importante aqui é um boicote das nações africanas. Coincidência ou não, boicote das nações africanas à Copa do Mundo de 66. Por quê? Coincidência ou não, a África era dividida entre colônias, né? Tinham as colônias lá da África, e a Inglaterra detinha um poder na maioria das colônias africanas, né? Ou seja, em protesto aos colonizadores, as colônias africanas resolveram boicotar a Copa, tá bom? Bom, agora vou sair um pouco da política, né? Quer dizer, nós não vamos sair da política, mas eu fiz questão assim, de separar, né, algumas coisas que aconteceram aqui, né, no nosso quintal, né? Então, os impactos das Copas do Mundo no Brasil, que é essa parte 2 aqui. O primeiro eu comecei lá na Copa de 50, né? E olha só, gente, que legal. Olha como é que o Brasil tem muitas coincidências, né? Se vocês pegarem para analisar, as eleições presidenciais, desde que elas existem, elas acontecem meses depois da Copa do Mundo. Não é legal isso? Legal? A Copa do Mundo de 4 em 4 anos e a eleição para presidente de 4 em 4 anos também, né? E, obviamente, isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Não é. As eleições presidenciais acompanham descaradamente a Copa do Mundo, porque descaradamente os políticos se utilizam de esporte para levar vantagem, né? E eu vou mostrar aqui para vocês em relação a isso. Começou lá, ó, em 1950, ano das eleições presidenciais, ou seja, Copa do Mundo no Brasil, né? Construíram o Maracanã, o maior estádio do mundo, né? Tal. Então, tá lá. A Copa do Mundo no Brasil, ela é o ensaio lá das eleições presidenciais ser acontecerem no mesmo tempo, tá? Mas o que acontece? O governo aliou muito a figura dele, né, a Copa do Mundo, e o Brasil perde a Copa do Mundo dentro de casa. Ninguém esperava nisso, né? Aqui eu peguei, achei até um jornal da época, né? Olha a manchete do jornal: Brasil, campeão do mundo de 1950. O prognóstico que impõe os fatos, apesar do valor dos outros candidatos aos erros. Ou seja, eles já davam como certo que o Brasil ia ser campeão do mundo.
né? Eles davam como certo, né? A imprensa e tudo mais, e deu no que deu, né? Mas por que muito disso? Muito disso por causa do governo. Muito disso por causa do governo. Deixa eu pegar até, já que a gente está falando de um jornal aqui, né? Uma das maiores tristezas na minha vida, assim, na minha vida acadêmica, foi quando eu descobri que os jornais falavam mentira, né? Eu comecei a trabalhar em jornal com 15 anos. 15 anos eu já era repórter de um jornal. Naquela época podia, hoje não pode, não. É, e eu achava, né? Achava tudo, nossa, né, a imprensa está aqui para salvar o mundo, né? Só fala coisa legal, só. E não é, né? Depois de um tempo que a gente vai que há uma grande manipulação na imprensa, seja ela qual for. Não existe, seja, pode ser uma manipulação até sem que a pessoa perceba, né? Mas nós temos visões do mundo, né? Perspectivas de mundo, e tem duas chances disso acontecer. Uma instituição, né? O jornal, a TV, a rádio, ela tem convicções de quem que vai tratar bem, quem vai tratar mal. Qual político que eu vou tratar bem, qual político eu vou tratar mal. Qual área da economia que eu vou tratar bem, qual área da economia que eu vou tratar mal. É assim que a banda toca. Por que que a banda toca assim? Porque os jornais, as TVs e as rádios não sobrevivem sem patrocínio. E sabe quem que são os maiores patrocinadores dos meios de comunicação? Os governos. O município, o estado e a federação. Então, obviamente que tem, se um governo federal investe pouco em determinado jornal, investe muito em outro, esse jornal que ele investe pouco vai atacar o governo. Se um governo investe muito em determinado jornal e pouco no outro, esse que ele investe muito, é lógico que não vai atacar o governo. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Tá? Então tomem muito cuidado com aquilo que vocês leem, com aquilo que vocês verem. Tá? Aqui, eu também. Deixa eu passar de uma vez esse link aqui para vocês. Esse aqui é uma das coisas mais tristes que eu já vi na história do futebol, foi isso daqui. Né? Na Copa de 50, esse rapaz aqui, ó, ele chama Barbosa, era o goleiro do Brasil, e eles falaram que o Barbosa entregou o jogo, né? Que dava. Aí eu deixei até um breve documentário aqui. A vida desse cara acabou depois da Copa do Mundo. Não, ele não conseguia andar na rua, ele não conseguia fazer nada. Ele não conseguia fazer nada, porque aonde ele ia, ele era. Ele sofreu um sacrifício mental durante toda a vida, e aqui coloquei um breve documentário dele aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a vida dele, mas foi muito triste, né? Eu já tinha lido várias coisas, e toda vez que eu lembro disso, né? Ele virou o culpado por o Brasil não ter ganhado a Copa do Mundo de 50, e naquela época o Brasil não tinha nenhum título, né? Então havia uma empolgação no Brasil. Eu até mostrei aqui para vocês, os jornais já davam como certo, né? Que o Brasil seria campeão, e esse rapaz aí, ele foi execrado vivo. Ele foi execrado vivo, tá? Aqui algumas coisas bacanas, né? O Maracanã é um grande marco do evento, né? Que ele nasce ali o maior estádio do mundo naquela época, hoje não é mais, né? O uso da expansão para o Rio de Janeiro, quem conhece o Rio de Janeiro, né? Já foi lá no Maracanã, ele está numa outra ponta da cidade, onde na época não tinha muitas pessoas, né? Então a Copa do Mundo ajuda a abrir, a largar o Rio de Janeiro, tirar o Rio de Janeiro daquela região central lá, criando novas áreas de ocupação urbana, tá? E aqui, ó, olha a questão legal aqui, ó. Recordes da presença turística no Brasil. Ou seja, além dos ganhos políticos internos com a população interna, os países que cediam a Copa do Mundo, e vocês vão ver outros aí, eles acabam mudando o patamar turístico a partir de uma Copa do Mundo. Por quê? Porque vêm pessoas do mundo inteiro assistir a Copa do Mundo, né? Então essas pessoas conhecem a cultura, né? E é sempre bom isso. Elas depois voltam, falam para as outras. Né? Então fica passando o dia inteiro nas televisões coisa a culinária do país, como é que é o transporte no país, como são os pontos turísticos do país. Né? Então acaba criando um imaginário turístico diferente de antes da Copa do Mundo, tá? Aqui a derrota, a sensação de inferioridade, né? Tem até aquela frase, né? Aquela frase complexo de vira-lata, você já está? Essa frase nasce depois da Copa de 50.
Né? O que é o complexo de vira-lata brasileiro? É que se a gente se acha inferior, né? Tem algumas pessoas que achavam naquela época, e tem outros que acham até hoje que a gente é inferior a outras pessoas de outros países, mais evoluídas que a gente. E o goleiro Barbosa, olha aqui, gente, ele era negro. Então, além de ser execrado, porque ele era um goleiro e, e supostamente tomou 2 gols que davam para ser defendidos, ele ainda era negro. O Brasil ficou décadas sem ter goleiro negro. Se vocês pegarem a história, pega a história lá, eu quero saber quais foram os goleiros do Brasil depois da década de 50. Pega e faz a conta lá, depois da década de 50. Vocês não vão encontrar, você vai encontrar um ou outro, um ou 2 goleiros lá, reservas também, né, que eram negros. E por quê? Instaurou-se uma velha máxima assim que para ser goleiro do Brasil não pode ser negro. Por que não pode ser negro? Porque o Barbosa era negro e ele entregou o Brasil na Copa de 50. Olha a loucura que é coletiva que uma Copa do Mundo pode causar. Tá? 1970, né? Olha só que legal isso aqui. 1970 foi 4 anos depois da ditadura militar. Né? Então, durante a Copa do Mundo, olha o que os brasileiros fizeram. Ó. Eles foram às ruas para atacar a ditadura. Né? Naquela época estava tendo um milagre econômico. Vocês se lembram do milagre econômico? Milagre econômico é um curto período durante a ditadura militar que o Brasil explodiu, que a economia do Brasil explodiu. E depois, se vocês pegarem né, a história, né? Em boa medida, a ditadura conseguiu evoluir porque pegou empréstimos. Né? Aí é fácil, eu faço a economia girar com empréstimo e depois eu não tenho como pagar. Né? Inclusive, aí cada um tem sua visão, né? E eu posso compartilhar com vocês a minha visão, né? Não vou. É óbvio que vocês não precisam concordar comigo, isso não, eu não estou aqui para catequizar ninguém, né? Mas se vocês quiserem saber a minha visão, é que a ditadura só entregou o poder porque ela não estava dando conta mais. E o poder aqui no Brasil foi foi estranho, né? O Brasil ele pegou o poder assim dos militares e passou para os políticos, né? Não foi uma ruptura via população, essas coisas assim. Não aconteceu isso aqui no Brasil, né? Inclusive, fala assim, aí voltou a ter o voto, né? Mas a ditadura entregou a votação, mas a votação só de políticos. Só na outra eleição que a população pode votar. Né? E eu acho, assim, na minha visão, isso é um dos grandes problemas políticos do Brasil. Por quê? Porque os políticos, lá naquela época, fizeram as regras do jogo, as regras da democracia brasileira, baseado em ganhos para eles mesmos. Baseados em ganhos para eles mesmos. Inclusive, eu acho isso que não foi uma troca de poder, foi uma passagem de bastão, né? Aqui os anos de chumbo, né? Daqui um pouco depois, né? Entra o AI-5, que fecha o Congresso, né? Bom, e aqui eu coloquei uma questão da Copa do Mundo muito legal, né? Que o Garrastazu Médici, que era o presidente do Brasil na época, o presidente do Brasil na época mandou demitir o técnico do Brasil. Olha que legal. O técnico do Brasil não queria obedecer algumas ordens dele, né? Que ele queria colocar alguns jogadores, tirar alguns jogadores. Aí o presidente do Brasil vai lá e fala assim: demite o técnico, né? Como se fosse como se o Brasil, né? A seleção brasileira fosse parte do sistema público, né? Bom, aqui o marketing atinge outro patamar. Foi a primeira transmissão a cores, hein? Aqui para o Brasil. A Copa do Mundo de 70 foi a primeira transmissão a cores que teve aqui para o Brasil. Eu não pus aqui, mas isso é fato. Tá? E a retomada da autoestima nacional. Aí, se na década de 50 a gente chorou, na década de 70 a gente riu. E é obviamente que a ditadura usou o título do Brasil para se beneficiar. Isso é claro para mim, né? E aqui vamos dar um pulo para 2014. 2014, eu acredito que em boa medida vocês estavam vivos, né? Deixa eu ver, 2014, 2024 e 2026 vocês estavam vivos. Não sei se vocês se lembram da Copa, vai depender da idade de vocês aqui, né? Mas a Copa do Mundo aqui no Brasil criou esse protesto para
tudo quanto é lugar no Brasil. E por que que as pessoas iam para a rua para protestar? Não tinha dinheiro para construir hospital, não tinha dinheiro para construir estrada, não tinha dinheiro para reformar a escola, não tinha dinheiro para nada aqui no Brasil. E, de repente, constrói-se estádios para todo lado, custando milhões, talvez bilhões, não lembro de cabeça, milhões para os cofres públicos. O sistema público foi o maior investidor desses estádios que a gente fez durante a Copa do Mundo, né? Engraçado, né? O sistema público fazer um negócio desse. E o pior ainda, sem nenhum planejamento. Sem nenhum planejamento. Tem estádios hoje que são completamente descartados pelo uso diário ou o uso constante, digamos assim. Não pensou-se assim, depois desse estádio construído no meio da Amazônia, os times aqui levam 2, 3, 5 mil, sei lá, 20 mil torcedores para um jogo de futebol. Ou vão fazer show, vão criar um shopping, vão criar um sistema viário que permite. Nada disso foi pensado. Desperdiçaram dinheiro, e obviamente, né? Todos nós sabemos que quando há uma construção pública, o risco, eu vou falar o risco, tá? Vou falar o risco de ter desvio de dinheiro é muito grande. Né? Todas as obras do Brasil que assim, a gente quer assim, para criar essa estrada, vamos gastar 100 milhões. De repente, a estrada de 100 milhões vira uma estrada de 500 milhões. Né? Isso é muito comum aqui no Brasil. Acho que a gente sabe planejar pouco, ou então vão acontecendo coisas durante a construção que nos obriga a investir muito mais do que estava previsto inicialmente, né? E aqui também fomentou o debate sobre prioridade. Essa aqui é muito boa, né? Eu quero educação, transporte, coletivo, construção, e não estádios de futebol. Isso deu. Tem até o Ronaldo falou uma coisa, né, na época lá, a gente precisa de estádio, não hospital, que deu uma polêmica danada. Depois ele teve um trabalho danado para desdizer aquilo que ele tinha dito. Mas ele tinha dito. Ele relativizou a construção, o valor que gastou-se em estádios de futebol, em detrimento da construção de hospitais. Na época fizeram várias contas, olha, para esse estádio aqui, que está nesse local, dava para construir nesse local, essa estrada, esse hospital, né, dava para construir um monte de coisa e resolver é muito forte, né, de qualificar muito a vida da população com o dinheiro que foram construídos estádios, tá bom? Passamos do Brasil para o desenvolvimento social e econômico. Aqui tem uns pincelados, né, para vocês não ficarem assim, nossa senhora, então só tem coisa ruim para Copa, só tem coisa ruim em Copa do Mundo. Não tem coisa ruim também não, tem coisas bacanas também, né, na Copa do Mundo, né, além da diversão que é, né. Tem aqui, ó, eu pus aqui, como eu disse para vocês, não estou fazendo uma linha do tempo, né, eu pus aqui a Copa do Mundo de 94, ela marca uma ruptura dos Estados Unidos com o futebol. Porque o futebol lá não era reconhecido como é hoje, né? E o futebol ainda é muito abaixo, o interesse do futebol é muito abaixo pelo beisebol, pelo basquete, pelo futebol americano, né? Jogado com as mãos, né? Então o futebol ainda está muito abaixo, mas eles, em 1994 para cá, eles já começaram perceberam, né? Que o futebol estava dando muito dinheiro, e o que eles fizeram? Trouxeram a Copa do Mundo para lá, em 1994, e agora de novo, né? Essa Copa do Mundo vai acontecer Canadá, México e Estados Unidos, já estão levando a Copa de novo para lá. Os Estados Unidos entram numa época que eles sabem que iam ganhar muito dinheiro com a Copa do Mundo. Eles sabem disso, eles são os reis da economia. Os Estados Unidos, eles são muito bons em fazer circular dinheiro, né? Bom, tem um outro lado, assim, né? Porque se vocês pesquisarem qual país tem a maior dívida pública do mundo, vocês vão ver que são eles, tá? Os Estados Unidos, eles têm umas manobras que eles fazem aí, tá? Mas eles entram, né? Obviamente, eles entram recebendo, né? Ó, de novo, os Estados Unidos recebe a Copa do Mundo e de lá para cá não parou. Eu até coloquei o Messi aqui, né? Porque agora, aqui o Beckham, né? Que é o dono desse time aqui, que leva o Messi para lá, pronto. O mundo inteiro agora assiste futebol lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Messi está lá. Né? O Messi é um extraterrestre do futebol,
Então ele está lá. Então os ganhos com a venda de camisa mundial do Messi, eles ultrapassam os investimentos que são feitos por ele, tá? São feitos para ele. Aqui é a outra, né? A Copa do Mundo da Rússia. Também, olha que coincidência, primeira vez também, né? Copa do Mundo na Rússia, né? Vocês vão notar que as últimas Copas do Mundo, tem um monte de Copa do Mundo que estava acontecendo em países que nunca receberam a Copa. Né? Antes tinha o pensamento, né? Geralmente os mesmos países, e nas últimas Copas do Mundo, um monte de países que nunca tinha recebido, a Copa começou a receber, e um deles é a Rússia. Né? A Copa do Mundo de 2018. E está aqui, uma das coisas, olha só, a Rússia se sentia isolada do restante do mundo, a Rússia ainda carrega muita coisa da época da Guerra Fria, né? Que era aquela disputa, né, de capitalismo contra o comunismo, contra o socialismo, né, tal. Então a Rússia carregava muito disso. E o que eles fizeram? Eles trocaram as armas pela modernidade e hospitalidade. Os russos, eles deram um show de hospitalidade nessa Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi muito bacana lá, tá? Mas olha que interessante que eles não dão ponto sem nó. Durante a Copa do Mundo na Rússia, é uma coisa que aconteceu aqui no Brasil ano passado, ou retrasado também, né? Não sei, não lembro de cabeça, que é aumentar a idade para a gente se aposentar. Então, o que os russos eles fizeram? Eles aproveitaram o momento da Copa do Mundo para aumentar a idade das pessoas se aposentarem lá, né? Então, todo mundo eufórico, né? Com turismo, com isso, com a Rússia lá, que foi até bem na Copa do Mundo, né? Então, eles aproveitaram para lançar essa lei que alcançou toda a população durante a Copa do Mundo. Tá? E olha que legal os ganhos dele, um intercâmbio cultural sem precedentes. A Rússia sempre foi um país muito fechado, né? Pelas questões históricas da Rússia, né? Sempre foi um país muito fechado. E ela se abriu para o mundo, para receber o mundo durante a Copa do Mundo. Então, ela nunca tinha recebido tantos turistas como quando no momento da Copa do Mundo. Tá? E hoje, até hoje, ela tem lucros em relação a isso. Ela abriu a porteira turística mostrando que ela não é um país como muitos pintavam lá, que é um país duro, que as pessoas são mal educadas, cara fechada, não é nada disso, tá? Aqui da França, outra Copa do Mundo aqui, 98, né? A França, gente, ela tem, pela localização dela, ela tem uma questão, uma migração muito grande, né? O Zidane, por exemplo, é argelino, né? O Zidane que era um grande jogador, e a França é um país, assim, Paris, por exemplo, ela tem a região central, e nas franjas de Paris, assim, onde estão localizadas a maioria da população negra, de imigrantes, né, que vem para cá, que migrou para a França, né? Ah, o futebol ele acaba sendo uma ferramenta de integração de diferentes, né, povos que vivem na França atualmente, né? E eles até têm essa aqui, ó, preto, branco e árabe, né? Eles chamam esse black, black, blue, que é o que eles como se define quem está jogando na França naquele momento, né? Então a população acaba sendo, o futebol acaba sendo um símbolo de integração entre as diferentes raças que convivem dentro da França. Algumas vezes não harmoniosamente, né? Essa aqui é uma foto de um menino, né? Um argelino foi morto lá, um menino de 17 anos, né? Foi morto lá e a população argelina foi para as ruas para protestar, tá bom? Inclusive tem aquela famosa cabeçada do Zidane no italiano lá, Materazzi, se eu não me engano, porque o Materazzi falou da procedência dele, da irmã dele, falando mal do país dele. Ele perdeu a compostura, ninguém esperava isso e foi expulso, tá? Só para terminar essa parte aqui, mas por mais que se insista, a diversidade e o abismo entre as classes lá na França continua. Eles não conseguiram ainda avançar muito ou como deveriam nessa questão, tá bom? Aqui outra, olha só que coincidência, outra coincidência, né?
Copa do Mundo de 2010 nunca tinha tido Copa na África, primeira Copa na África, ou seja, mais um país nessas últimas Copas que mostrou pela primeira vez que podia sediar uma Copa do Mundo. Tá? Aqui a FIFA chegou a investir, né? Se eu não me engano, parte da verba para construir, principalmente aqui a modernização do transporte, né? Havia uma dificuldade muito grande no transporte lá na África do Sul, então a FIFA investiu, construiu esse estádio, né? Mostrou-se que os africanos também conseguiam organizar um evento de porte mundial, né? E um dos principais objetivos também, aí é uma parte legal, é acabar com o preconceito mundial de olhar para a África com um olhar enviesado, né? A Europa não é melhor que a África, né? A América do Sul não é melhor que a África, ou a África é melhor do que a Oceania, ou, né? Não existe isso de melhor ou pior. Temos culturas diferentes e diversificadas no mundo e a gente deve se enxergar assim, tá bom? Outra coisa legal, ó, é o turismo. Lá na África do Sul tem muitas minas de ouro, né? Então, o turismo começou desde a Copa da África, o turismo começou a se equiparar, né? Os ganhos turísticos se equiparavam com os ganhos que se tinham, né, que se tem nas minas de ouro lá da África do Sul, que continuam dando muito dinheiro para eles. Aqui eu coloquei a foto da Vuvuzela, né? Não sei quem é mais velho aí deve lembrar. Os torcedores africanos eles ficavam o jogo inteiro com esse trem. Pô, né? A gente tem aqui no Brasil também. Quando acabava o jogo, minha cabeça ficava com esse barulho por mais algumas horas, assim, porque era o jogo inteiro mesmo, não sei como é que eles aguentavam. Mas era legal. Agora a Copa no Catar, né? Copa no Catar. Gente, outra coincidência, né? Que foi a última Copa, né? Outro país que recebeu a Copa do Mundo que nunca tinha recebido, né? E olha só como que vai variando: Rússia, Estados Unidos, África do Sul, Catar, né? E o Catar no Golfo do México ali, ou seja, o futebol tentando que a indústria, essa indústria que tem ao redor do futebol, política e econômica, ela entra de uma maneira mais profunda, né, dentro dos países. E a melhor forma de fazer isso é direcionar a Copa do Mundo para esses países, tá? Aqui o Catar depois da Copa melhoria. Aqui é legal. Olha quanto se investiu na Copa do Catar: 230 bilhões de dólares. É muito dinheiro, gente, só para fazer a Copa. O Catar investiu 230 bilhões de dólares, gente. É muito dinheiro. É muito dinheiro, né? É, e aí, desde então, melhorou a relação do Catar com os vizinhos do Golfo, lá um barril de pólvora, né? Então, tudo que eles fazem lá, que eles conseguem algum tipo de relação, né, amigável, é importante. Então, para isso, foi super legal a Copa do Mundo acontecer no Catar, mas impulsionou o turismo mundial também, tá vendo? Muita gente nem sabia onde ficava o Catar, né? E hoje o Catar, né? Ali o Golfo do México, inclusive pelos altíssimos investimentos, né? Ele está se tornando um local de turismo mundial, cada vez mais, né? E eles também, ali no Oriente Médio, eles também estão contratando, estão criando times ali contratando o Bambam, Cristiano Ronaldo tá lá, que é outro gigante do futebol mundial, né? Tá lá, e outros também, outros tantos jogadores estão lá. Por quê? Porque eles sabem que esses caras dão visibilidade mundial, dando visibilidade mundial dá visibilidade ao país, dando visibilidade ao país, quem está governando o país ganha com isso. Então é uma cadeia, é um processo, né? O esporte ali acaba sendo um processo que o fim, e muitas vezes, ele é muito bem pensado para ter mais gols fora do que dentro de campo, tá? Uma coisa, aí tem um lado, né, que vários trabalhadores da construção civil morreram durante as construções no Catar, né? Mas tem um lado bom também, né? Que até então o kafala, né, que eles falavam, o trabalhador ficava preso para sempre ao patrão. E isso acaba a partir da Copa do Mundo, né? Ou seja, transformando de uma maneira bacana o modo do país depois de uma Copa do Mundo. Aqui eu fiz um resumo, só para a gente tá entrando na reta final, né?
Fiz o resumo. Os impactos econômicos, impactos políticos, impactos sociais e impactos culturais, né? Impactos econômicos, ó, geração de empregos temporários, né? Investimento em infraestrutura, né? Em boa medida, os países melhoram a infraestrutura, porque tem recebido gente do mundo inteiro, né? E turismo e movimentação financeira global, né? Os impactos políticos, o uso do esporte como propaganda estatal, a diplomacia internacional, né? Eu acabei de falar alguns do Catar, né? Da Rússia também, influência em regimes autoritários e democráticos que podem ou não, e a maioria deles acabam mudando uma coisinha ou outra depois da Copa do Mundo. Os impactos sociais, a mobilização popular, também mostrei para vocês vários momentos de mobilização popular, a construção de uma identidade nacional, inclusão e exclusão social, também são alguns impactos sociais que a gente viu durante a palestra. Os impactos culturais, formação de ídolos globais, a partir do momento que o futebol tem um alcance mundial, você acaba criando ídolos globais, né? Difusão cultural entre países, né? Vocês vão ver a Copa do Mundo agora, vocês vão falar de culinária, vão falar de praia, vão falar de pontos turísticos, né? Então a gente acaba trocando informações. Música, moda e linguagem influenciadas pelo futebol. Tá bom? Então isso aqui é um breve resumo rápido daquilo que a gente viu nos slides anteriores. Aí aqui eu tenho uma provocação para vocês, né? Uma provocação para a gente fechar aqui, né? O futebol transforma a sociedade ou apenas reflete o que ela já é? Isso é importante a gente pensar, né? O futebol transforma a sociedade ou ele apenas reflete o que ela é, né? Com essa pergunta, eu termino aqui a palestra. Deixa eu só compartilhar novamente os slides, onde tem meu e-mail aqui, caso vocês queiram me acionar depois, né? Vocês fiquem à vontade para me acionar. Eu gosto muito de trocar ideia sobre qualquer um dos pontos, né? E queria ver agora se comentários, críticas, discordâncias, concordâncias. Queria abrir o microfone aí para vocês, para a gente conversar um pouco, né? Eu estou falando muito e agora chegou a vez de vocês aí. Se tiver alguém que quiser colaborar com essa reflexão, eu vou ficar satisfeito, tá? Então vamos lá? Bom. Professor, Fala. então, eu não entendo nada de futebol, mas eu achei extremamente didática a sua abordagem. E em relação à última pergunta, eu fiquei pensando, fiquei pensativa, será que o futebol é um reflexo da sociedade ou contrário? E nos marcos históricos que você traz, né? Então, por exemplo, estou lembrando da Rússia, que na euforia da Copa do Mundo, que estava todo mundo envolvido, ela falou sobre uma questão política. Então, assim, eu achei eu respondo que talvez o futebol seja um reflexo da sociedade. Eu não sei se eu estou certa, mas eu queria a sua reflexão para a gente, né, até concluir o que foi exposto. Menina, eu acho que eu não entendo muito de futebol também. Eu sou igual você, né? Eu não entendo. Eu entendo bem menos que o senhor, você pode ter certeza. Mas você viu eu achei muito histórico, eu achei você muito viu legal. Que o futebol ele é muito além dos gols que eles são feitos dentro de campo? Não, sim. Tem muita coisa por trás ali, né, menina? Muito legal. Eu também acho. Hoje a gente vai ter que colocar, depois da Copa do Mundo, o senhor pode fazer uma segunda palestra que todos nós aqui inscreveremos novamente, tenho certeza. Tá bom. Eu acho que não só... Porque o foco eu peguei mais a Copa do Mundo, faltam 30 dias para a Copa do Mundo, mesmo quem não assiste futebol, muito futebol assim, costuma parar, né, para ver a Copa do Mundo assim, então achei muito interessante fazer essas ligações e também desmistificar algumas coisas que tem. A gente não pode achar, não podemos achar que o esporte não influencia de outras formas a sociedade.
Muitas vezes o que está acontecendo dentro de campo é um reflexo direcionado de políticos e de grandes corporações, né? Vamos pegar um caso aqui do Brasil, por exemplo, esses, como é que chama? Esses bingos, né? Bingos, tem aquelas bets. As bets. Essas bets aí, hoje elas estão anunciando em todo. De repente não existia bet aqui no Brasil, né? Você parar para pensar em 10 anos atrás, você nem ouvia falar, o que é bet? Nem sei o que é isso, não. Hoje tem dezenas e elas estão patrocinando os times de futebol, né? Então tem um monte de coisa ali por trás para as bets estarem patrocinando, os bancos patrocinando, a Petrobras que patrocinou dezenas, né? Tem um monte de coisa envolvida que muitas vezes passam despercebidos para a gente, e nós, como estudantes do ensino superior, também sou estudante, eu quero me formar em pedagogia esse ano aí, espero que dê certo, a gente tem que ver de uma visão mais crítica, né, do que simplesmente ir para a arquibancada bater palma para jogador de futebol. Pode fazer isso também, mas a gente tem que saber que para pagar o salário de 2 milhões para o jogador de futebol, tem um monte de coisa envolvida. Beleza? Obrigado pela colaboração. Eu te agradeço, foi maravilhoso. Pode fazer a segunda parte. Vamos lá, mais alguém? Se eu puder contribuir, Sander, também. Bora. Eu sou estudante de psicologia, né? E uma contribuição interessante que uma professora trouxe uma vez foi sobre a questão da violência, né? Como que os torcedores, eles canalizam para o futebol que é socialmente aceito, né? Essa rivalidade, né? Você tá num ambiente onde você exerce uma disputa ali, né, contra o seu outro, né, o seu concorrente, como é que eu posso dizer, seu adversário. Então, assim, antigamente eram as guerras, eram as brigas por religião, né, e como isso acompanha a sociedade, né, o próprio humano, né, de você ter algum lugar para você dispersar essa violência interior do homem, né? E aí a gente pode ver que ao longo do futebol já tiveram vários casos de torcida organizada, de briga, de morte, né? Então é um lugar assim onde é mais do, como você disse, né? É mais do que só fazer um gol, né? Fora também isso gera um impacto, né? Interessante. Muito boa reflexão. As torcidas organizadas, elas são organizadas para ficarem ricas. Elas tem muito cara que faz parte da torcida organizada aí que é rico. É muito mais rico, você acha que, coitadinho, né? Tem uma engenharia por trás da torcida, tem até um estudo sobre isso, que algumas torcidas organizadas, elas têm união entre elas, né? É uma engenharia isso aí. E só para colaborar também, corroborar e colaborar também com a sua reflexão, né? Eu acredito que muitas pessoas acham que, do mesmo jeito que acha a internet, acham que no futebol tá ali na arquibancada que pode fazer de tudo, né? E por que essas pessoas acham que pode fazer de tudo? Porque as pessoas não são punidas depois de fazer determinado tipo de coisa. Tem mortes, tem briga, tem um monte de coisa, tem depredação do patrimônio público e privado, né? E as pessoas não são punidas em relação a isso. Parece que quando vai para um futebol, né, para um estádio, você tem o direito de fazer tudo, de ofender as pessoas, né? Você tem, né? Então isso é muito complexo, assim. Inclusive porque há uma cadeia de proteção mesmo, né? Em boa medida, né? Há uma cadeia de proteção por trás do esporte que acaba impedindo que essas pessoas que fazem coisas que não fariam dentro de um estádio ou ao redor do estádio, né, que elas façam ali, porque elas se sentem impunes. Eu vou fazer isso porque não vai acontecer nada comigo mesmo. Então as pessoas acabam fazendo, né? São absurdos. É isso. Bacana a sua reflexão. Valeu. Mas, bom, então tá, gente, contagem regressiva aí para a Copa do Mundo, espero que comecem a notar, tá? Querem notar como que é a influência da Copa do Mundo? Comecem a ver as lojas nas cidades que vocês estão, como que o amarelo vai começar a aparecer
né? Para te chamar a atenção para você comprar camisa, comprar isso, comprar. Se você comprar um fogão, você ganha uma camisa do Brasil. Compre o sei lá o quê. Ó, se você comprar uma TV, na última Copa do Mundo teve um trem desse assim. Se você comprar uma TV parcelada e o Brasil for campeão da Copa, o restante das parcelas eles ficam gratuitos, né? Só porque os caras sabiam que o Brasil estava muito mal e não ia ganhar. Bom, vocês vão ver, e vocês vão ver os políticos, né? Principalmente o Brasil, quanto mais o Brasil avança na Copa do Mundo, mais os políticos vão falar. Tá? Já tem um jogador lá do Nordeste, vocês vão ver os políticos do Nordeste falando, né? Tá vendo? Do Nordeste, né? Então, vocês comecem a prestar atenção no que está no entorno do futebol, porque não é só futebol. Não é só futebol, é cultura. Eu vi até que alguém escreveu aqui um negócio muito bacana aqui, tá aqui, ó. Foi o Aníbal. O futebol é o esporte mais praticado e assistido no Brasil. Portanto, é o meio mais fácil dos políticos influenciarem suas ideias para o ganho popular da sociedade. Eu queria ter escrito isso. Eu queria ter falado de maneira sintética e profunda como você fez. Parabéns. É exatamente isso que acontece. Beleza? Pessoal, deu 1h e 5, na verdade. Espero que eu tenha ajudado minimamente vocês, né? O ensino superior está aí para a gente enxergar o mundo de uma maneira diferente do que ele tenta nos mostrar. Temos que ser críticos, não precisamos concordar com ninguém, nem com professores, nem com coordenadores, né? Desde que a gente, ou com políticos, ou com empresários, seja lá quem for, né? A gente tem que ter o nosso pensamento para não ser simplesmente reprodutor daquilo que algumas pessoas nos fazem acreditar, mas que nós também criamos os nossos próprios conceitos e a nossa própria visão de mundo baseado numa visão crítica daquilo que acontece ao nosso redor. Só assim que a gente vai conseguir nos transformarmos e transformar a sociedade em algo melhor para se viver. Beleza? Tchau, galera. Abração para vocês. Muito bacana. Obrigado por participar. Até a próxima. Tchau.